Olá! Ligadura de trompas ou laqueadura tubária é uma cirurgia de esterilização para mulheres que não desejam ter mais filhos. No Brasil, a Lei do Planejamento Familiar, aprovada em 1996, obriga o Sistema Único de Saúde a oferecer o procedimento, mas só para mulheres acima dos 25 anos ou que tenham pelo menos 2 filhos vivos. Além disso, a lei não permite que a laqueadura seja feita na hora do parto, só em casos excepcionais, o que acaba dificultando o acesso para muitas mulheres. Para conversar com a gente sobre este assunto, o Cidadania Mulher recebe a doutora Marina Barbosa, ginecologista com atuação na área de reprodução assistida. Olá, muito obrigada pela sua presença. Vamos começar esclarecendo o que é laqueadura. Tá, olá, Dinalva, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Laqueadura é quando a gente faz a ligadura das trompas, que é o caminho que o óvulo tem que percorrer para chegar dentro do útero já fecundado para acontecer a gravidez. Então, a gente faz um corte na trompa e isso é a laqueadura, que é a ligadura dessa trompa. Dessa forma, o caminho ali fica obstruído e a gente não consegue ter o encontro do espermatozoide com o óvulo. Agora, é um método considerado 100% reversível? Porque a gente escuta muito, inclusive assim, principalmente mulheres do interior, eu liguei as trompas e engravidei. Isso acontece realmente? Isso pode acontecer, tem uma taxa de falha que é estimada em 0,5%. Então, em 0,5% de todas as mulheres que fizeram laqueadura, o corpo pode cicatrizar essa trompa novamente e formar o caminho que era já anterior à cirurgia. Então, aí a pessoa vai engravidar sem saber mesmo, que não vai estar se prevenindo de outra forma, né? E agora tem também a questão do método, né, que é feito? Tem vários tipos de método cirúrgico para fazer isso. Pode ser feito só a ligadura, que é que a gente pega um fio e só amarra a trompa, ou essa trompa pode ser amarrada e cortada também. Agora, doutora Marina, o SUS hoje ele cobre essa cirurgia, sim, mas só para mulheres, mas tem esses critérios, né? Só para mulheres acima dos 25 anos ou que tenham 2 filhos vivos. Isso se justifica? Qual é a preocupação? A grande preocupação é a gente fazer um procedimento que é irreversível e essa mulher depois se arrepender, ela querer ter um filho a mais ou mudar de parceiro e querer ter mais um outro filho para completar a família. E isso não ser possível, porque é um procedimento que mesmo que a gente tente reverter, tenta fazer uma cirurgia para tentar ligar essa trompa de novo, não tem muito sucesso. Então, em caso de arrependimento, essa paciente tem que ser submetida à fertilização in vitro, no caso, que agora é bem mais difícil. Por que 25 anos? 25 anos é uma idade, assim, que é estipulada que a pessoa já vai ter amadurecido, ela já vai ter mais, assim, opções. Teoricamente, ela já foi orientada sobre todos os outros métodos contraceptivos, quais são a sua eficácia, seus riscos, suas desvantagens, vantagens, e ela já vai ter feito todo esse acompanhamento no centro de saúde. Então, após essa idade, ela, teoricamente, já teria mais condições de tomar essa decisão. Agora, o número, você falou de arrependimento, o número de arrependimentos é muito grande? É muito grande, principalmente em mulheres mais jovens, abaixo de 30 anos. Chega a quase metade dessas pacientes que se arrependem. E aí elas voltam lá e... A configuração familiar hoje também é muito diferente, sim, né? Sim. Casa de novo, quer ter filho. Exatamente. E muitas vezes teve alguns filhos mais jovens, mas depois vai trabalhar, vai priorizar outras partes da vida e depois, dos 30, 35 anos, o desejo pela maternidade pode voltar, né? Então, a gente percebe muito isso na realidade. Agora, a lei, ela fala ou 25 anos, acima de 25 anos ou 2 filhos vivos. Esse ele acaba trazendo alguma confusão aí, né? Na lei, a gente fica, o que a gente tem escrito mesmo a gente sim, ou 2 filhos vivos. Teoricamente, seria melhor se fosse 2 filhos vivos, porque uma pessoa que tem mais do que 25 anos e que não tem nenhum filho, ela tomar essa decisão de já ser submetida a um procedimento que vai impedir ela de engravidar espontaneamente, sem ter nenhum filho, então aí a chance dela se arrepender é maior ainda, né? Agora, uma coisa que é polêmica. Hoje, mesmo que a mulher que ela passe por uma cesariana, a lei impede que ela faça a laqueadura no momento do parto. Por que isso?
Bom, o que acontece é que essa paciente que está lá que vai decidir por esse método, ela tem que ser orientada sobre todos os métodos, como eu já falei, e a cirurgia deve ser feita 60 dias após a primeira manifestação dessa vontade de fazer a laqueadura. Então, ela decide isso durante a gravidez, que vai ser um momento ali que ela está mais sensível, que a gente não sabe se pode ter algum problema na gravidez, às vezes vai ter que ser submetida a um parto mais prematuro, ou se o bebê vai ter alguma complicação assim que nascer. É um momento muito sensível para a mulher fazer essa decisão. Então, por isso que não tem essa permissão na lei. Uma brecha que a lei permite é se na hora da cirurgia ou após o parto, o médico considerar que uma futura gestação vai trazer risco de vida tanto para a mãe ou para um bebê, aí o médico pode tomar essa decisão na hora, mesmo que a paciente não tenha ainda conversado com isso, porque senão vai ser uma questão de vida ou morte numa próxima gravidez. Então, nesses casos, dois médicos assinando e justificando por que foi tomada essa decisão, a laqueadura pode ser feita no momento do parto. E é feito também quando a mulher já fez várias cesarianas, Isso, ou então se ela tem mais do que 2 cesarianas, né, consecutivas, aí você pode fazer nesse caso também. Agora, isso acaba dificultando para muitas mulheres, porque ela está em casa, tem um parto, ela vai para casa, aí tem um filho para cuidar, para ela voltar depois de 42 dias, depois passados 40 dias, dificilmente ela vai voltar para se internar de novo e fazer uma nova cirurgia. O que acontece é que antes dessa lei, o que a gente via muito era o seguinte, as pacientes tinham partos normais, e aí ela decidia pela laqueadura, e aí no 3º ou 4º parto era feita uma cesariana, só como uma forma de fazer a laqueadura no momento do parto. E a gente sabe que a cesariana tem os riscos, né? Pode ter infecção, pode ter o risco de hemorragia, o risco da anestesia. Então, a paciente acabava sendo submetida a uma cirurgia teoricamente desnecessária para fazer essa laqueadura. Então, foi uma forma até de controlar isso um pouco mais, quando a gente não permite fazer no período do parto. Uma coisa que deve ser reforçada é que essa paciente ela tem outros métodos que são oferecidos pelo SUS e que são eficazes da mesma forma que a laqueadura e métodos que são reversíveis, principalmente o DIU, que tem o DIU de cobre, que tem uma taxa de falha baixíssima e ele dura 5 ou 10 anos. Então, seria um tempo aí também muito grande que a pessoa não ia ter que ficar se preocupando em tomar uma pílula ou injeção e, se ela quiser depois tirar um método, ela poderia fazer isso, né, que ele é reversível. Quer dizer, muitos médicos, eles até não acham que a laqueadura seja a melhor opção, né? Exatamente. Hoje em dia a gente tem outros métodos também que são até mais eficazes do que a laqueadura. Infelizmente ainda não são oferecidos pelo SUS de forma geral. Alguns hospitais universitários têm esses métodos hormonais de longa duração e que são até mais eficazes do que a laqueadura. Então, assim, o que a gente considera é que se a paciente ela chega no centro de saúde e ela tem acesso a todos os métodos, se ela é bem orientada, às vezes ela mesma pode acabar mudando de ideia. Agora, o SUS oferece o quê? Desses métodos que a senhora está citando, o que as mulheres de mais baixa renda têm acesso no Sistema Único de Saúde? No Sistema Único de Saúde, a gente tem as pílulas e os métodos injetáveis, as injeções, e método de longa duração tem o DIU de cobre, que o do SUS ele dura 10 anos. E aí a paciente não precisa fazer nenhum exame específico para colocar o DIU, ela vai no centro de saúde, participa de uma palestra com enfermeira, depois tira dúvidas com o médico e ela pode colocar o DIU, pode ser no período menstrual ou até fora mesmo do período menstrual. E aí ela só vai precisar se preocupar daqui a 10 anos com outro método. E qualquer mulher pode fazer o DIU, botar o DIU? Qualquer mulher pode. As únicas contraindicações mesmo para o DIU de cobre, claro que é uma gravidez, e também se tiver algum problema no útero que o DIU não vai ficar bem posicionado. Às vezes tem alguma malformação dentro do útero ou um mioma, e essa mulher não seria candidata a esse método. Doutora, existe um projeto aqui, tem um projeto tramitando aqui no Senado, que é um projeto que ele pretende, assim, facilitar, né, melhorar o acesso das mulheres, e ele permite, voltando à questão fazer a laqueadura junto com o parto. Ele permite, desde que a mulher faça essa opção,
com 60 dias. Então, teria que fazer a opção enquanto ela está grávida. Isso, na opinião da senhora, não resolve muito? A gente considera que não seria um momento ideal. Porque, às vezes, essa paciente pode ter alguma complicação no parto, pode ter alguma complicação para o bebê, e ela já tomou essa decisão no momento ali que ela está muito sensível e não seria, talvez, o melhor momento. Eu entendo, assim, a intenção, que é para facilitar para esse procedimento ser feito na mesma internação hospitalar. Só que o que a gente deve considerar também é que é um procedimento que ele não é livre totalmente de risco. Às vezes você pode pegar um vaso quando você vai fazer essa laqueadura e ter hemorragia, às vezes pode estar a trompa muito grudadinha no ovário, e aí você acabar tendo que retirar o ovário também. Essa mulher tem risco de entrar numa menopausa precoce, por exemplo. Então, por isso que a gente tem que sempre pesar todos esses fatores. Mas é uma coisa que acontece? É uma coisa mais rara de acontecer, mas que a paciente ela tem que estar ciente que isso é uma possibilidade, é um risco, né? Agora, teoricamente, a gente considera que outro momento fora do parto seria o ideal. E também para evitar cesarianas sendo feitas apenas para fazer a laqueadura durante o parto. Que é o que aconteceu muito, né? Inclusive, antes dessa lei do planejamento familiar, teve até uma CPI aqui no Congresso, né? Que é uma CPI que investigou a esterilização em massa. É uma coisa que aconteceu muito na década de 80, não é isso? Isso. E era uma época que essas pacientes não eram bem orientadas, às vezes fazia laqueadura como uma forma assim de contracepção, mas sem ela nem saber das outras opções, e acabava sendo submetida a um procedimento cirúrgico, que é a cesariana, sem ter a indicação obstétrica, né? Sem ser uma necessidade do parto. Era mais só para fazer a laqueadura mesmo. Quer dizer, muitas mulheres não ficavam nem sabendo que estavam fazendo laqueadura. Isso aconteceu bastante, né? Assim, sei lá, o pai autorizava, a mãe. E aí a gente toca numa questão, que hoje a lei, ela prevê que, quer dizer, ela obriga que, se a mulher for casada, ela tem que ter autorização do marido para fazer a laqueadura. Isso, na opinião da senhora, se justifica? Isso é dos dois lados. Se o marido for querer fazer também a vasectomia, que é um procedimento também de ligar o trajeto ali que o espermatozoide tem que fazer, ele também precisa da autorização da esposa dele, se for casado. Então, assim, a mulher quer fazer laqueadura, ela manifesta esse desejo, ela tem que assinar um termo que explica todo o procedimento, o marido também tem que assinar e esse termo tem que ser até reconhecido em cartório. O que a gente acha? Que às vezes, assim, como é um casal que está numa união, tudo, que os dois têm que estar cientes de qual que é o método que vai ser utilizado. Tem um pouco a questão da mulher ter o poder sobre o próprio corpo, poder decidir o método que ela deseja. Então, realmente é uma coisa que a gente pode até questionar. Agora, a lei foi feita baseada nisso, para que seja uma decisão do casal. A Sociedade Brasileira de Ginecologia, ela apoia essa... Apoia. Ela apoia pensando nessa forma, para ser uma decisão em conjunto do casal. Mas é uma coisa que está começando a ser debatida justamente por conta disso. Da mulher ter essa decisão sobre o próprio corpo. Eu acho que existe até questionamentos no STF com relação a isso, né? Exatamente. Tem alguns casos que a lei a gente tem que precisa de autorização judicial, que é em caso de pacientes que são incapazes, considerados incapazes, elas podem fazer laqueadura se tiver autorização judicial. E tem alguns casos que tem esse respaldo, que foram mulheres que fizeram assinatura sozinhas, sem a assinatura do cônjuge, e que tiveram autorização judicial para fazer sem o cônjuge ter consentido também com o procedimento. A senhora trabalha hoje numa clínica de reprodução assistida. Chegam muitos casos, assim, casos polêmicos lá, de pessoas que se arrependeram ou pessoas que com relação a essa questão? Chegam muitos casos. É uma das causas aí mais, assim, considerado quase até mais frequente. Em torno de todos os casais que chegam na clínica, mais ou menos uns 20% pode ser considerado que foi por conta de algum fator relacionado às trompas. E
é considerada a laqueadura tubária, um dos grandes fatores. Tem muitos casos de pacientes que fizeram essa laqueadura mais jovem e aí quando estão com 38, 39 anos, desejam outros filhos, estão com um novo parceiro e aí, infelizmente, a única opção acaba sendo a fertilização in vitro, que ela não tem essa oferta no SUS tão facilmente, né? Então, acaba dificultando para essas pacientes. O SUS hoje não cobre esse tipo de procedimento, a fertilização in vitro não. Aqui em Brasília a gente tem um hospital materno-infantil que faz esse procedimento, mas é uma fila de espera bem grande, em torno de 3 a 4 anos, e a gente não tem isso em todas as cidades. A gente tem alguns centros universitários e alguns hospitais do SUS, mas não é uma coisa que está disponível para todo mundo. É um procedimento, infelizmente, ainda muito caro. Uhum. Agora, a senhora trabalhou também no hospital, na rede pública, né? Sim. Existe, porque eu acho que muitas mulheres, assim, têm muita falta de informação. Uhum. Essa informação de que elas podem ter outros métodos, isso normalmente acontece? Tem uma informação? Isso daí normalmente acontece no centro de saúde, na atenção básica à saúde. Essas mulheres podem participar de palestras de planejamento familiar, normalmente tem a participação de enfermeira, psicóloga também do centro de saúde. E nessas palestras são informados todos os métodos. A gente depois pensa em cada caso individualmente, se a paciente tem alguma contraindicação para algum método ou não, e aí essa decisão é feita a princípio pela paciente mesmo. Uhum. Agora, sobre hormônio, né? Sim. Muitas mulheres têm dúvidas com relação a tomar hormônio ou não. Pode trazer algum risco para a mulher? Assim, o que vocês consideram? Tá. A gente tem basicamente dois tipos de pílula, dois tipos de método contraceptivo hormonal. Tem um método que são 2 hormônios, que é o estrogênio e a progesterona, e os métodos que são só de progesterona. O maior medo das mulheres, normalmente, é a questão da trombose, que a gente vê muitos casos, que é um efeito do método que tem estrogênio. Então, assim, se a paciente ela não quer ter essa preocupação, não quer passar pelo estresse de pensar que vai ter trombose ou não, tem outros métodos que são só de progesterona e ela não vai precisar pensar nisso. Outros casos, como por exemplo, mulheres tabagistas ou mulheres que têm pressão arterial elevada, mulheres que têm enxaqueca, elas também não podem usar o estrogênio, porque já tem esses outros fatores que predispõem à trombose. Então, tem métodos que não dão esses efeitos colaterais. Alguns outros efeitos colaterais são considerados até bons, como, por exemplo, diminuição do fluxo menstrual, diminuição da cólica, diminuição de TPM. Então, assim, dependendo do caso, às vezes é até um método até adequado para um perfil de paciente. Mas os métodos são igualmente eficazes? Assim, tem alguma diferença? Tem diferença. Esses métodos que dependem da pessoa tomar todo dia, como, por exemplo, a pílula ou a injeção, as pessoas às vezes esquecem da pausa, esquecem o dia certo, esquecem de tomar, e aí eles têm uma falha maior. É em torno de 3 a 4% de falha. Agora, a gente tem o DIU de cobre, por exemplo, que a falha dele chega a 0,9%. Então, assim, é uma diferença bem grande que não depende da mulher. A mulher não precisa ficar preocupada todo dia. Então, a laqueadura entra um pouco nesses métodos, assim, de que a pessoa não precisa preocupar, mas, infelizmente, é um método irreversível. Então, a gente tentaria priorizar o método reversível. Quer dizer, pelo que eu estou vendo, o melhor método hoje, o que vocês mais indicam, seria o DIU de cobre. Para uma mulher que não quer mais ter filhos no momento e quer fazer essa contracepção pelo SUS, com certeza o método de longa duração, que é o DIU de cobre, seria o mais indicado. E o que traz menos riscos, né? Traz menos riscos nessa questão metabólica, de aumentar a pressão, de elevar o risco de trombose, mas não vai mudar tanto em relação ao fluxo menstrual, a cólica, essas coisas assim. Então, a paciente vai ter o corpo dela funcionando sem nenhum hormônio, vai ser do jeito dela mesmo, fisiológico, mas vai estar prevenindo aí de engravidar de uma forma indesejada. Agora, se é um casal, a vasectomia também uma opção. Vasectomia também é uma ótima opção.
Qual que é a questão da vasectomia? Tem também os lados ruins. É um método também irreversível. Então, se esse homem se arrepender depois, também vai ter que ser submetido à fertilização in vitro. Mas, em termos de procedimento cirúrgico, ele é muito mais simples, porque é uma anestesia local. Ele chega no hospital, faz em um procedimento ambulatorial, demora poucos minutos, e ele já vai para casa, não precisa ficar internado, não precisa de anestesia geral, não precisa de centro cirúrgico, é um procedimento mais barato. Então, assim, e não vai dar nenhum efeito colateral. Muitos homens têm medo de ter algumas consequências depois, em termos de produção de testosterona ou questão sexual, mas que não tem nada relacionado a isso. Agora, a vasectomia também é 100% irreversível? Nada é 100%, né? Nada é 100%. Mas é considerado irreversível? Ela é considerada irreversível, mas tem esse pequeno percentual de falha, que dá em torno de 0,9% também. Mas antigamente não se dizia que a vasectomia era reversível ou não? Qual que é a diferença? Que com a vasectomia a gente pode comprovar que o homem não tem mais espermatozoides. Porque depois de algum tempo do procedimento, ele pode fazer um exame, que é o espermograma, e aí a gente vai ter a comprovação que está com 0 espermatozoides. No caso da mulher, a gente não tem como ter a certeza disso, entendeu? Depois de um tempo. Se qualquer momento da vida, um homem que já foi submetido à vasectomia já há vários anos, se ele está em dúvida, ele pode fazer o exame e comprovar que não tem nenhum espermatozoide. Então, tem essa diferença. E a vasectomia, ela é coberta pelo SUS? Também é coberta pelo SUS. O casal também tem que fazer essa palestra de planejamento familiar no centro de saúde. O casal também, novamente, tem que assinar o termo de consentimento. E da mesma forma que a mulher, quando opta pela laqueadura, o homem tem que manifestar esse desejo da vasectomia 60 dias antes do procedimento. Só uma última pergunta. No ano passado, o SUS fez mais de, ou quase 60 mil laqueaduras. É um número muito grande ainda, na sua opinião? Deveria ser bem menor? É um número muito grande ainda, é considerado um número muito grande. E a gente vê que talvez a maior causa disso seja a falta de informação sobre esses outros métodos reversíveis que a paciente pode obter nos centros de saúde. Então, a gente espera que o uso desses métodos de longa duração irreversíveis, como o DIU de cobre, que ele cresça cada vez mais. Mas tem muita laqueadura também na rede particular, né? Tem mulheres também que fazem Muita laqueadura na rede particular, e essas pacientes, elas têm um pouco de diferença, porque tem mais possibilidade de fazer a cirurgia minimamente invasiva, que é a cirurgia por vídeo, tudo. E essas pacientes, assim, teoricamente, se tiver esse arrependimento, teoricamente elas podem ter mais condições de recorrer a um tratamento melhor, né? Tá certo, doutora Marina, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Suas informações foram esclarecedoras, eu imagino, para muitas mulheres. Se você quiser rever esse programa, baixar ou repassar o link, é só acessar nossa página na internet no endereço senado.leg.br/TV ou então o canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode nos mandar um WhatsApp pelo fone 61 999 66 1616 ou ligar de graça para o Alô Senado 0800 61 2211. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.